Olá, bom dia. Hoje é dia 11 de julho de 2026. Estou aqui então, eu sou o Willis e hoje estou aqui então para fazer a live do sábado. O assunto hoje são as virtudes. Um assunto que eu considero mais ameno para a nossa reflexão. E o importante é que de vez em quando a gente deve parar, né? Parar, dar um tempo para refletir sobre como nós estamos nessa vida. Hoje a gente percebe as pessoas hoje, que já faz tempo, reclamam muito, né, da vida, disso e daquilo, mas esquecem-se de voltar-se para si mesmo, no sentido de como é que eu estou nesse mundo, né? Como é que eu estou interagindo, né, com as pessoas, porque a nossa vida, ela não dá para a gente apenas se ensimesmar, quer dizer, ficar só no ego, eu, né? Enquanto que a gente interage com os outros o tempo todo. Os outros, inclusive, você pode incluir aí os outros, né, nesse mundo que nós vivemos, os outros têm a ver também, não só com as outras pessoas, mas com os outros reinos, digamos assim, o reino animal, o reino vegetal, né? E também com o lado nosso espiritual, que não podemos deixar isso de lado, pelo menos é o que eu recomendo e é o que eu não faço. Então, virtudes são, na verdade, se a gente quiser, né, quem gosta de definição, virtudes são boas ações, são bons hábitos, né? Esse mundo que nós vivemos, ele é cheio de maus hábitos, né? Toda hora surge mais alguns ainda para as pessoas embarcarem nos maus hábitos, né, naquilo que a gente chama assim, né, liberar as nossas propensões, né? Muitas propensões nossas são negativas e nós embarcamos nelas, tá? Então a gente vai, às vezes caminha por lugares, situações negativas que são próprias do nosso plantio. Nós semeamos muitas coisas negativas e colhemos também coisas negativas. Só que nós temos um vício, que não é uma virtude, já é um vício, é um mau hábito, o de responsabilizar os outros, né, por aquilo que nos acontece. Então, a virtude são boas ações, né? São bons pensamentos transformados em ações do bem, tá? Desse lado, do lado bom da coisa. E existem então várias virtudes aí, eu já escrevi até aí na descrição do vídeo algumas para as pessoas tomarem como guia, né, para esta reflexão, né? A bondade, por exemplo, né, é uma virtude. Você agir em direção àquilo que é bom, fazer aquilo que é salutar para você e para os outros. Então, virtudes são várias que a gente pode ir desenvolvendo de acordo com a nossa própria evolução. Então, existe aí a bondade de forma geral, né? Aquilo que é bom. Tudo aquilo que nós fazemos de bom é uma virtude. Então, não precisa ir muito longe, não precisa sofisticar muito para é, cultivar virtudes. Então, é isso, quer dizer,
A bondade, né, como eu falei, é fazer coisas boas, né, para si e para os outros. Algo também que faz parte que é uma virtude, é a própria amorosidade. Aprender a tratar e a, a dispensar amor. Nós temos uma dificuldade, inclusive, com o tal do amor, porque as pessoas pensam que quando fala-se de amor, as pessoas reduzem a relações românticas, né? Relações entre duas pessoas, etc. Amor não é só isso. Você demonstra amor o tempo todo, se quiser, com tudo, né? Como eu disse aí, com os animais, com o meio ambiente, aonde você estiver, se você tiver uma porção amorosa dentro de você, para espraiar isso para o lado externo, para as relações, para as convivências, é uma virtude, porque nem todos nós somos amorosos. Alguns, até por terem tido dificuldades desde o princípio da vida, em termos de receber amor, em termos de aprender o amor. O amor é muito mais profundo do que o amor romântico, né? Visto aí nas novelas, nos romances. O amor são atitudes de acolhimento aos outros, ao próprio universo, às outras pessoas, e que não precisam ser pessoas da família, pode ser pessoas da sociedade, quer dizer, onde você estiver. Quer dizer, o amor tem a ver com acolhimento, quando você acolhe os outros. E muita gente não acolhe os outros, né? Muita gente expulsa os outros da própria vida, trata mal os outros, né? Entra aí uma questão, né, também uma virtude, é a virtude da justiça. Você ser justo com os outros. Quando eu digo ser justo com os outros, eu também já falei sobre ser justo consigo mesmo, porque muitas vezes nós somos injustos conosco mesmo, né? Nós exigimos, às vezes, de forma excessiva de nós mesmos, então não somos justos conosco, né? Nós, às vezes, nos tratamos mal, nos julgamos mal, quer dizer, vamos inclusive pela cabeça dos outros, por aquilo que os outros dizem, aquilo que os outros falam, né? Uma virtude seria essa coisa também de aprender a depurar os seus pensamentos, e depurar, né, a forma como que você se vê. Porque muitas vezes você age injustamente com você. Você se maltrata, você se agride, né? Agride em termos assim, às vezes até físico, mas agride-se emocionalmente, porque muito do que nós vivemos está contido dentro de nós mesmos. Então nós acabamos entrando nessa parada de nos fazer mal. Eu trabalhei algum tempo voluntariamente com pessoas dependentes químicas, né? Uma das questões que eu levantava e levanto até hoje, né, nas minhas falas, é de que você, às vezes, você age de maneira autodestrutiva, quer dizer, você destruindo a si mesmo. E esse caminho dos vícios, que os vícios também não são só as drogas, o álcool, né? Os vícios são inúmeros. Hoje existe o vício aí, por exemplo, das jogatinas, né? Onde que as pessoas entram, né, nesse embalo, né, do marketing de fazer dinheiro fácil
e daí a vida começa a se deteriorar, porque a pessoa começa a ficar fissurado, viciado, né? Nos jogos, etc. E, então, mas essas ilusões são criadas de fora para dentro, mas quando você as absorve, as ilusões passam a ser suas. Porque você, em última instância, é quem se ilude, quem se entrega à ilusão. Então, ter o senso, por exemplo, de realidade, o bom senso de realidade, é também uma virtude. Porque quando você aprende a fazer a leitura da realidade ou das realidades, você está se aprimorando, se auto-aprimorando. Então, o autoaprimoramento, quer dizer, o autocuidado, fazer o bem para você, é, investir, né, nas suas qualidades, por exemplo, é uma virtude. Então, a virtude, ela se espraia, quer dizer, tudo aquilo que é virtuoso, tudo aquilo que é bondoso, tudo aquilo que é amoroso, faz parte, né, do campo das virtudes. É uma virtude, por exemplo, a humildade. Você se colocar numa posição onde que você entende, compreende e age, né, de forma que você sabe, você não se propõe a ser o melhor que os outros, porque cada um tem a sua vida, tem a sua própria história, e você não está aí, então, para estar fazendo julgamentos alheios. Nós somos muito bons em julgar os alheios quando não aprendemos a julgar a nós mesmos. Então, essa coisa do julgamento está ligado à questão de ser justo. E ser justo é uma virtude. É uma virtude ser justo, saber equilibrar as suas falas, as suas apreciações, as suas observações em relação aos outros. Aí entra, por exemplo, a empatia. A empatia ser empático é uma virtude. Quer dizer, aprender a se colocar no lugar do outro antes de julgar. Isso tudo são exercícios que você tem que ir aprendendo a fazer no dia a dia. Não é uma coisa que vem pronta. A partir de hoje eu vou ser justo. Tudo tem um processo. Essa é uma questão que talvez, né, as pessoas não entendam. Tudo na vida, tudo que você se propõe a fazer, seja no campo material, ou no campo comportamental, no campo espiritual, obedece a um processo. Então, é preciso, nesse processo de ser virtuoso, reside algo super importante, que é o conhecimento. Você tem que adquirir sempre mais e maior conhecimento para investir esse conhecimento, né, na sua virtuosidade, né, em ser virtuoso, em ser bondoso, em ser amoroso, em ser acolhedor, em ser empático com os outros. A empatia, então, é colocar-se no lugar do outro, né, para compreender o outro. Não é você colocar-se no lugar do outro apenas para julgá-lo, mas para compreendê-lo. Então, isso é uma virtude.
A virtude da humildade, como eu disse, é você se colocar num patamar aonde que você não vai se projetar em relação aos outros como sendo melhor que os outros, porque, como eu disse, todos têm uma vida singular. Então, a empatia, a própria simpatia, quer dizer, ser simpático aos outros, também é uma virtude. Então, eu falei aqui de amor, de humildade, né? A própria caridade, no sentido mais amplo do entendimento de ser caridoso, é uma virtude. A virtude, por exemplo, do compartilhamento. Compartilhar tudo que é bom para com os outros. E não estou falando aqui só do campo material, porque as pessoas às vezes pensam, mas daí eu tenho que dar tudo de mim para os outros. Não é assim. Isso até às vezes esse discurso é uma espécie de bloqueio, tipo assim, eu não posso compartilhar nada com ninguém, né? O que eu tenho já é pouco e tal. Mas compartilhar vai além de bens materiais, compartilhar tempo. Eu, na minha vida, durante muito tempo mesmo, eu compartilhei muito com a comunidade onde eu vivo, com as pessoas, compartilhei muito do meu conhecimento. Então, o conhecimento, eu nunca fico só para mim. Eu sempre compartilho com os outros. Isso também é uma forma, digamos assim, de caridade para com os outros. É uma forma também de acolhimento para com os outros, no sentido, então, do compartilhamento. Então, você pode compartilhar tempo, conhecimento, pode compartilhar coisas materiais? Pode sim, mas não é a única forma, por exemplo, de compartilhamento. Você compartilha suas opiniões, suas ideias. Quando eu falo tudo isso, esse meu compartilhar, ele está no campo de compartilhar o que é bom, o que eu tenho de bom. Então, para ser a virtude, você tem que estar compartilhando aquilo que você tem de bom. Porque muita gente, às vezes, compartilha só o que tem de ruim. Né? Eu converso com muitas pessoas, agora nesse tempo que eu estou vivendo, converso menos até, mas eu sempre conversei muito com as pessoas. E a gente percebe que tem gente que, infelizmente, tem um vício, aí é um vício, tá? Não é uma virtude, um vício de compartilhar as coisas negativas com os outros. Aí a pessoa te diz assim, você ficou sabendo do acidente que morreu 200 pessoas, não sei mais o que e tal. Quer dizer, você não está compartilhando nada de bom, você está compartilhando tragédia, desgraças. Então, muita gente não percebe, porque isso é meio automático, né? Inconsciente até. A pessoa, ela está acumulada de coisas tóxicas e quer compartilhar coisas tóxicas com os outros. Tem muita gente que faz isso no dia a dia, o tempo todo, e em todos os lugares, tá? Não existe exceção. Então, a gente tem também que ter esse discernimento. O discernimento, a pessoa com discernimento, o discernimento é uma virtude também. O discernimento é uma compreensão mais profunda que a gente deve ter da realidade para até conviver melhor com as pessoas, seja na família, seja na sociedade, aonde você estiver. Então, ser virtuoso, na verdade, é uma coisa, um aprendizado e uma prática contínua. O tempo todo você tem que estar, até que você aprenda a ficar, né? Digamos, isso seja natural para você,
Você tem que aprender a ser virtuoso, né? Quer dizer, a compreender a ser virtuoso, aprender a ter atitudes bondosas, amorosas, carinhosas, afetivas, etc. Isso é um aprendizado e é contínuo, porque nós também erramos, né? E a gente tem, por exemplo, que aprender a reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, né? Compreender né? Compreender as nossas propensões, aprender as nossas dificuldades, os nossos limites. Nós temos que aprender sobre tudo isso para viver melhor. Essa é a questão. A vida boa, ela é feita no campo das virtudes. Porque isso tudo reverte para você. A verdade é isso, quanto mais virtuoso você for, mais isso vai reverter para você também. Tudo a gente vive trocando. Eu costumo dizer isso, a gente vive trocando com o universo. A gente dá boas coisas e recebe boas coisas. Aí alguém vai dizer, mas eu dou boas coisas, de vez em quando eu recebo coisa ruim. É parte. Você não tem o controle de tudo, você não tem o controle de todas as pessoas. Então você precisa aprender. Mas para aprender, você tem que ter o foco. E você tem que ter o discernimento no sentido de você se propor a aprender. Se você não se propõe a aprender, você não aprende nada. Muita gente não se propõe a aprender. Muita gente só reclama da vida e vive cometendo deslizes, etc., porque não se propõe a aprender. E o aprendizado se faz com a observação. A observação inicial é de si mesmo. Antes de apontar o dedo para o outro, olhe para você. Como é que você está se situando na vida? Então, as virtudes, elas são inúmeras, que você pode cultivá-las o tempo todo. Seria assim, existem N sementes aí no universo, no mundo. N sementes. Mas você escolhe as sementes que você quer plantar, que você quer vê-las germinar. Você escolhe as sementes. O semeador escolhe as sementes. E escolhe, inclusive, o solo. Os solos aonde você vai deitar as sementes. É você que faz isso. Então, o poder da sua escolha, o aprimoramento das suas escolhas também são ações virtuosas. Ok? Então, eu vou ficar por aqui hoje. Espero ter colocado para vocês algumas sementes aí do aprendizado das virtudes e do desenvolvimento das virtudes e da prática das virtudes no seu dia a dia. Certo? É importante isso, a gente pensar de vez em quando. Ok? Então é isso aí hoje. Paz e luz para todos vocês. Eu estou aqui no grupo, né, no Viver Consciente, que foi um grupo que eu criei para compartilhar reflexões, conhecimento, vivências e boas inspirações. Ok? Então, paz e luz para todos vocês e até a próxima.